Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Você que fez recentemente a prova de delegado federal, venho aqui rapidamente para lhe trazer as observações que eu tenho sobre a prova. Bem, uma prova com bastante questões de direito constitucional, da 16 até a 30, muitas assertivas, e o examinador ele conseguiu distribuir bem com relação aos temas, né? Da questão 16 até a questão 20, temas de teoria geral. Ele falou sobre poder constituinte, inclusive uma novidade que é o poder constituinte supranacional, algo que nós falamos bastante lá no nosso livro, o curso de Direito Constitucional, e é uma realidade já na Europa, não é? Então essa da questão 16 até a 20. E aí, no dia damásio que antecedeu a prova, eu acertei uma das alternativas. Eu sabia que eles iam perguntar sobre o sentido sociológico de Constituição e uma dessas assertivas era realmente sobre isso. Da questão 21 até a 25 foi direitos fundamentais, mas à luz da jurisprudência. Fez uma pergunta sobre cotas, o critério que é admitido pelo STF sobre cotas não é apenas o critério da autodeclaração, uma avaliação externa também pode verificar a negritude do candidato. Também aqui perguntas várias sobre direitos fundamentais, como por exemplo o uso do humor no tratamento de campanhas eleitorais, e o Supremo disse que é possível. É inconstitucional a restrição do humor nas eleições. Depois da questão 26 a 30, temas variados da parte final da Constituição. Ministério Público, atribuições da Polícia Federal, artigo 144 da Constituição. Então, em resumo, uma prova bem distribuída, mas, no meu entender, não há questões recorríveis. Eu espero que você tenha tido um bom resultado na prova. Um grande abraço do professor Flávio Martins. Em relação à prova que foi apresentada aí para vocês, tenho para mim ali que ela foi tranquila, né? Ela foi bem abrangente, abordou itens que a gente até trabalhou aí no nosso DAD, né? Como a questão relacionada a licitações, a contratações diretas por inexigibilidade, né? Trabalhou com os limites do controle externo, né? Dos atos administrativos, aquele feito pelo Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, limite de juiz para anular ou revogar atos da administração. Ainda, outro item que a gente até comentou com vocês sobre os poderes que o ordenamento jurídico conferiu à administração, as ferramentas, né, para a preservação do interesse da coletividade. Vieram perguntas em relação ao poder de polícia, que a gente até comentou, cuidado com esse, que é aquele que com maior incidência cai pela quantidade de situações que ele envolve, a questão relacionada ao poder disciplinar, né? Perguntas sobre improbidade administrativa, incidindo sobre agentes públicos, sobre particulares e sempre responsabilidade subjetiva, né, baseada em dolo ou culpa, na fórmula da Lei 8429 de 92. Servidores também, pergunta tranquila, envolvendo a questão da acumulação. E, por fim, o perfil da responsabilidade do Estado por danos que os seus agentes, nessa qualidade, causam a terceiros, né? Uma responsabilidade que é objetiva, baseada no conceito de nexo de causalidade, inclusive na questão de omissão, a pergunta que foi feita, né? Quando alguém sofre danos quando estava sob a tutela do Estado, quando estava preso, né? Isso de acordo com a última orientação do Supremo, no recurso extraordinário decidido em fevereiro de 2017. Portanto, acredito que vocês tenham ido bem, né? Porque a prova não teve grandes sobressaltos, ela foi bem abrangente, pegando diversos pontos aí do programa, tá? Boa sorte para vocês todos. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar da prova de delegado federal, né? Que bacana que saiu, aconteceu. Você realizou a prova, espero que você tenha ido bem, né? Tenha conseguido aí uma pontuação bem bacana. A prova de Direito Civil foi uma prova aí, né, relativamente tranquila. Caiu lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né, em 3 assertivas aí, falando em repristinação, falando em lei nova, né? Nenhuma questão aí objeto de recurso, bem em texto de lei e interpretação, né? Tenho certeza aí que você deve ter conseguido matar essa questão, né? Porque você certamente se preparou. E nós estamos aqui na torcida de todos
todos, né, ansiosos aí pela publicação do resultado e que tenha dado tudo certo para que você com certeza tenha realizado aí o seu objetivo, tá bom? Então, dentro de Direito Civil, LINDB, né, 3 assertivazinhas aí, né, e com relação à norma, né, a lei, repristinação, né, com relação à entrada em vigor aí de nova lei, né, e falando aí justamente sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá bom, pessoal? Um abraço grande para todos vocês, sucesso, tudo de bom e um forte abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Strano, sou professor de criminologia aí do curso para delegado. Eu queria comentar com vocês algumas das assertivas dessa última prova de delegado federal. Vamos ver assertiva 103, 104 e 105, que são questões especificamente criminológicas. Questão 103. Conforme a teoria ecológica, crime é um fenômeno natural e o criminoso é um delinquente inato, possuidor de uma série de estigmas comportamentais potencializados pela desorganização social. Essa assertiva de cara ela já está errada, né? Por quê? Quando o examinador diz teoria ecológica, e isso a gente frisa bastante no curso, na verdade ele está se referindo ao método de ecologia criminal empregado pela Escola de Chicago. Tá? Então, aqui é uma questão sobre a Escola de Chicago da criminologia. É aquela primeira teoria do consenso, Escola de Chicago. Então, quando ele fala teoria ecológica, a gente sabe que, na verdade, a Escola de Chicago rompeu com o paradigma positivista, o positivismo italiano. Né? Ela rompeu com isso. O que era o positivismo italiano? Era aquela corrente liderada por Lombroso, depois Ferri e Garofalo, que acreditava que você poderia identificar comportamento criminal através das características físicas. E o sujeito que possuísse aquelas características físicas seria um delinquente nato. Aqui a assertiva 103 está falando o seguinte: conforme a teoria ecológica, Escola de Chicago, o crime é um fenômeno natural e o criminoso é um delinquente nato, possuidor de uma série de estigmas comportamentais potencializados pela desorganização social. Não. Falou delinquente nato, falou fenômeno natural, está falando de positivismo. Então, na verdade, o que o examinador fez aqui, ele misturou a Escola de Chicago com o positivismo. Por isso, essa questão está errada, tá bem? A Escola de Chicago atribui o crime a um fator social, que é a desorganização social, e não a um fator natural, como apontava o positivismo. Por isso está errada. Eu não creio que caiba um recurso aqui, porque a questão, ela de fato está bem errada, está bem incorreta, tá certo? De acordo com a teoria da anomia, questão 104 agora. Anomia, a gente tem que lembrar daquelas duas vertentes, Durkheim e Merton. O crime se origina da impossibilidade social do indivíduo de atingir suas metas pessoais, o que faz negar a norma imposta e criar suas próprias regras, conforme seu próprio interesse. Essa assertiva está muito correta. Essa teoria da anomia que ele está falando é a vertente do Merton. O que Merton falava? Que sociedades em geral, o indivíduo ele tem uma expectativa de sucesso e os meios para alcançar essa expectativa. Acontece que para a maioria das pessoas esses meios não estão disponíveis. Então, por mais que o sujeito trabalhe e se empenhe em atingir aquela expectativa de sucesso, ele nunca vai conseguir. Esse lapso entre possibilidade e expectativa, entre os meios e a expectativa, Merton chama de anomia. E é justamente isso que ele fala. Ele fala que diante desse lapso, o indivíduo pode se comportar de maneiras diferentes. Né? Então, ele pode se conformar, ele pode inovar, a inovação é o crime, né? Então ele recorre a meios ilícitos, ele pode se evadir, ele pode ficar ali numa atitude mais acovardada e, eventualmente, ele pode se rebelar. São 5 comportamentos apresentados por Merton. Merton fala que esses 5 comportamentos são conformismo, inovação, ritualismo, evasão e rebelião. Tá? Então, quando ele diz assim, o crime se origina da impossibilidade social do indivíduo de atingir as suas metas, o que o faz negar a norma imposta e criar as suas próprias regras, conforme o seu próprio interesse. Ele está descrevendo aqui a teoria de Merton, questão certa. Por fim, 105. Para a teoria da reação social, o delinquente é fruto de uma construção social. E a causa dos delitos é a própria lei. Segundo essa teoria, o próprio sistema e sua reação às condutas desviantes, por meio do exercício de controle social, definem o que se entende por criminalidade. Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui, ele está descrevendo o labeling approach, teoria do etiquetamento, que é aquela teoria que inaugura aqui o paradigma da reação social. A partir do momento que a criminologia entende que o crime é algo construído pelo ser humano, ou melhor, a criminalização é algo construído pelo ser humano. Você pode ter a conduta lá, a conduta sempre existiu, né? Mas a partir do momento que o homem, que a sociedade, rotula aquela conduta como criminosa,
a criminologia entende que o foco dela agora não deve ser mais o indivíduo, não deve ser mais o criminoso, mas sim a reação social, ou seja, como que a sociedade reage a certas condutas e rotula essas condutas como criminosas. Daí o nome labeling, que é rotulação, ok? Então essa assertiva também está certa. O foco da reação social é justamente analisar ali como que o controle social encara certas condutas criminalizando ou não. O principal autor dessa vertente é Howard Becker na obra Outsiders. Portanto, pessoal, muito brevemente, as questões foram bem feitas. A gente viu aqui aquela tendência que eu sempre comento em aula, de se cobrar cada vez mais escolas criminológicas mais recentes, né? Então aqui já está se cobrando o Labeling Approach na prova de delegado federal, coisa que até certo tempo atrás não se cobrava. Já é uma prova que cobra ali século XX, 1970, e eu acho que é a tendência mesmo a se seguir. Não faz mais sentido ficar cobrando só as teorias criminológicas mais antigas. Foi uma prova que caiu basicamente escolas criminológicas, não se cobrou outras coisas de criminologia, mas eu acho que o nosso curso abrangeu bem aqui as questões. Bastava lhe lembrar dos detalhes de cada escola criminológica que dava para resolvê-las bem. Não acho que cabe algum recurso, a prova foi bem feita, não tem nenhum erro que salte aos olhos aqui. E é isso. Espero que vocês tenham ido bem, espero que o curso tenha dado conta de resolver as questões. Sucesso, pessoal. Um abraço. Olá, tudo bem? Prova Delegado Federal, Direito Previdenciário, Gabarito Preliminar. Vamos comentar aí essas alternativas, essas questões? Roberto é empregado da empresa XYZ há 30 anos, pretende requerer concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Questão 106. Na situação descrita, recolhimento mensal à Seguridade Social relativo ao empregado Roberto é composto pela parte do empregado, pela parte do empregador, sendo essa última correspondente a 20% total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a Roberto durante o mês. Banca deu essa afirmação como correta. Eu particularmente acho que ela não está completamente correta. Não está errada, mas não está completamente correta. Por que eu penso assim? Porque não existe só essa contribuição. Existe também, por exemplo, a contribuição, o SAT, 1, 2, 3%, lembra? Então eu acho que cabe um recurso dessa questão, ok? Questão 107. As informações fornecidas são suficientes para se concluir que Roberto tem direito ao recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição. Banca deu essa alternativa como errada, essa afirmação como errada, e acho que a banca mandou bem. Realmente, só com estas informações não dá para concluir que o Roberto tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Lembra, em regra, a aposentadoria por tempo de contribuição do homem, 35 anos de tempo de contribuição. E o enunciado fala aí que o Roberto tem 30 anos. Olha a diferença dessa 107 para 106. A 107 ficou mais clara. 107 diz, com os dados que nós colocamos no enunciado, ele teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Não teria aposentadoria por tempo de contribuição. Questão 108. O salário de contribuição de Roberto corresponde ao valor de sua remuneração, respeitados os limites mínimo e máximo desse salário. A banca deu essa questão, essa afirmação aí como correta. Eu acho que ela levou em consideração o artigo 28, inciso 1 da 8.212 e acho que não cabe recurso, não. Eu acho que nessa questão aí tá tudo tranquilo, ok? Próxima questão fala sobre prazo, não é? Segurado, filiado em 2010, sofreu acidente de trabalho em 2010, mas em abril. Em maio de 2010 foi concedido auxílio-doença. E aí, em agosto de 2018, o INSS revisou o ato administrativo de concessão desse benefício. Aí, questão 109. Na revisão, o INSS não poderia anular o referido ato administrativo, salvo se tivesse comprovada a má-fé, dada a ocorrência, uma vez que havia transcorrido mais de 5 anos. Banca deu essa afirmação como errada. É errada mesmo, não é? Porque prazo para revisão de benefício, prazo que corre contra o INSS para revisão do benefício, artigo 103A da 8.213, 10 anos. E aí fala em 5 anos. Então, mandou bem a banca, é a afirmativa errada. Questão 110. Considere que o INSS, após a revisão do ato administrativo, tenha decidido pela sua anulação, sob o fundamento de que o segurado não haveria cumprido carência. Nessa situação, o fundamento utilizado pelo INSS não é procedente, pois o auxílio-doença independe de carência. Veja, a banca deu isso daí como correto, e a banca mandou bem, por quê? Porque no caso que foi do enunciado aí, o auxílio-doença decorre de um acidente. E realmente, quando o auxílio-doença decorre de um acidente, não tem carência, ok? Então, questão 110, também acho que não cabe recurso. Tranquilo? Beleza? Beijo, até mais. Tchau, tchau. Salve, meus amigos, tudo bem?
Vamos aqui falar a respeito, para todo mundo que está me vendo, falar a respeito aqui das primeiras impressões sobre a prova de delegado federal. Deixa eu arrumar melhor aqui para você. A nossa questão caiu exatamente o que nós vimos no dia D, aliás, uma das apostas que eu fiz com vocês, lei de introdução. Então era um probleminha aqui que trazia e falava a respeito de uma nova lei que, a par de normas gerais, trouxe normas especiais sobre um certo assunto. E não disse nada a respeito da vacatio legis, né? Não se estabeleceu quando ela entraria em vigor. Depois de 6 meses, né, desse momento da publicação da nova lei, um juiz ele recebe um processo para discutir determinado contrato que se firmou antes desse momento. Então, pede para você analisar as assertivas à luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Primeira assertiva, 31, diz que a lei começou a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada e permanece em vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Artigos 1º caput e artigo 2º caput fundiu vigência com revogação. Perfeito, é exatamente isso. Número 32, o contrato é regido pelas normas em vigor à data da sua celebração. Ok? Observados os efeitos futuros ocorridos após a vacatio legis da nova lei. Está errada essa parte final, porque o artigo 6º da lei de introdução diz que a lei em vigor ela tem efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido. Contrato perfeito e acabado é um contrato, é um ato jurídico perfeito. Eu não gostei da redação desse dispositivo, aliás, dessa assertiva, porque, embora não dê para anular, embora esteja correto, não dá para dizer que isso tem algum problema, a verdade é que o contrato poderia ser de trato sucessivo. Agora, como a assertiva não disse nada, ela realmente, perdão pessoal, ela realmente está errada, tá? E a última questão, 33. No caso hipotético, o que se tem é repristinação, devendo o julgador, por isso, diante de eventual conflito de normas, aplicar a lei mais nova e específica. A repristinação está prevista no parágrafo 3º do artigo 2º e não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Repristinar nada mais é do que tornar a lei revogada, torná-la vigente de novo por força da revogação da lei revogadora. O problema não diz nada com isso. Portanto, está tudo certinho, item 31 correto, item 32 errado e item 33 errado. Fechou? Espero que todos tenham ido muito bem. Quem viu o dia D, acertou, certeza. E aí, pessoal, como é que foram na prova de delegado? Espero que tenham ido bem. Teve a prova esse domingo e a gente está gravando um vídeo aqui para vocês com as primeiras impressões da prova. Prova difícil, ela tinha algumas pegadinhas, não é? A gente deu uma olhadinha aí nas questões, notadamente aquelas pertinentes ao direito penal, parte geral. Não é? E a gente detectou um ponto que eu acho que merece atenção. Tem uma pergunta que é passível de impugnação, a pergunta número 59, a pergunta que diz assim: Júnior, maior e capaz, foi processado e julgado pelo crime de estelionato. Tendo verificado que Júnior tinha sido condenado pelo mesmo crime havia 2 anos, o juiz aumentou a pena em 1/3. Nessa situação, o aumento da pena não influenciará no prazo da prescrição da pretensão punitiva. A questão é a seguinte, para o gabarito está correta. Por que a pena foi aumentada? A pena foi aumentada, segundo a informação propiciada, porque o sujeito é reincidente. Legal, reincidência é uma agravante. A agravante interfere no cálculo da prescrição? Não, não interfere. Tem até uma súmula da STJ, a súmula 220. Por enquanto, essa questão então estaria correta. Mas tem um detalhe, da maneira como foi regida, não interfere no cálculo da prescrição da pretensão punitiva, ela é passível de uma dupla interpretação. Por quê? Porque a prescrição da pretensão punitiva é um gênero que se divide em 2 espécies. Prescrição em abstrato e prescrição em concreto. No caso da prescrição em concreto, ela é calculada com base na pena aplicada. Então, nessa situação, no cálculo da prescrição em concreto, o fato do sujeito ser reincidente indiretamente interfere. Por quê? Porque se ele é reincidente, a pena concreta é aumentada, e se a pena é aumentada, isso faz com que, possivelmente, o prazo prescricional seja alterado em função dessa questão do parâmetro, não é, que é a pena imposta. Então, acho que essa é passível de impugnação. Boa sorte para vocês, um abraço, acompanhe a gente aí no curso da Damásio. Falou! Olá gente, tudo bom? Olha, eu tô voltando para casa, voltando para as aulas, voltando para o Damásio depois de umas férias que eu tirei, programadas muito antes dessa prova da Polícia Federal, mas eu pude, entre um voo e outro, analisar a prova e vou falar que em direito internacional não vejo nenhuma questão passível de anulação. Eu recebi várias perguntas sobre as questões de número 44 e 45. A questão 44 especial falava sobre a possibilidade de embarcações de guerra realizarem passagem inocente no mar territorial. Isso é possível, não há proibição, tá bom? A Convenção de Montego Bay fala que qualquer embarcação pode fazer isso. Em relação a essas embarcações, o país pode colocar algumas restrições mais delicadas e mais rigorosas, mas não há proibição.
A questão 45 estabelece o procedimento para ingressar na ONU. Somente Estado soberano, isso é, sujeitos primários podem fazer parte da ONU. De fato, está correto também o gabarito. E de modo que a prova em geral está muito boa. Espero que esteja indo muito bem. Grande abraço. Olá, senhores. Vamos então fazer alguns primeiros comentários sobre a prova para delegado federal. Bom, em direito penal, me parece que foi uma prova sem maiores surpresas, não é? Uma prova sem grandes controvérsias, uma prova com questões razoavelmente claras e que realmente seguiam ou bem a letra da lei, ou a jurisprudência majoritária, ou aquilo que realmente prevalece nas cortes superiores. Não é? Então, caiu a súmula vinculante 56 do Supremo, a ideia de que não pode ficar em regime mais grave, caiu uma questão de continuidade normativo típica, caiu na questão, né, da abolitio criminis ou não abolitio criminis, caiu também uma questão sobre o que é concurso formal imperfeito, que é bastante interessante, a ideia dos desígnios autônomos, também uma questão sobre crime impossível, um exemplo bastante claro, porque remete a uma súmula do STJ que fala que os aparelhos eletrônicos, que a mera existência de circuito interno de TV não torna o crime impossível. Também a ideia de que o arrependimento posterior só é possível nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, é a letra do artigo 16. A 231 do STJ, súmula, que atenuantes não trazem a pena aquém do mínimo legal. Também a ideia de que não cabe progressão por salto, súmula 491 do STJ. A perspectiva da medida de segurança, quando que pode ser imposta, também de acordo com a doutrina majoritária. A ideia de que o livramento condicional não tem o seu prazo interrompido pela prática de falta grave, súmula 441 do STJ. Coação moral irresistível, também num exemplo bastante frequente na doutrina. Uma questão sobre o que é participação e que a participação pode sim ser por induzimento ou instigação. Aqui no caso, a clara não é instiga, sim, é uma das formas de participação. A reincidência não interfere no prazo da prescrição punitiva, só na prescrição executória. Também temos súmula do Supremo. A ideia de que o roubo não exige posse mansa e pacífica, não é? Para sua consumação, basta detenção, ainda que por poucos instantes, também matéria sumulada no STJ. Sim, o preso provisório pode ser submetido ao regime disciplinar diferenciado, isso é expresso no artigo 52 da Lei das Execuções Penais, e depois nós já entramos aí na legislação penal extravagante, não é? Bom, então me parece que em direito penal da parte especial, nós não tivemos grandes surpresas. É uma prova, não é, que exigia, sim, é claro, conhecimento, mas felizmente não exigia aquela nota de rodapé, aquele detalhe absurdamente teórico. Me parece, não é, que foi uma prova elaborada assim dentro, não é, mesmo dos trilhos. A matéria consta, não é, como ordinária aí nos editais, no edital também não tem nenhuma irregularidade e não consegui encontrar uma dubiedade
apta, não é, a buscar um recurso com chance de êxito. É claro que em um ponto ali, um ponto aqui, você pode olhar com um pouco mais de má vontade e dizer, não, aqui daria para entender, será que ele quis dizer isso e aquilo? Mas não encontrei, pelo menos por hora, nessas primeiras impressões, questões que permitam aí um recurso com chance de êxito, não é? Com viabilidade de êxito. Tá legal? Espero que tenham conseguido aí o seu objetivo, não é? Que tenham conseguido um bom índice de acertos, que estejam aí muito próximos da merecida vitória. Ela com certeza está chegando, que seja agora. Tá legal? Um imenso prazer merecer a sua atenção. Um grande abraço. Fico, claro, ao dispor lá no endereço de Twitter. Até uma próxima. Vocês têm ido bem na prova do domingo. Vou comentar rapidamente a prova de delegado federal, a parte de tributário. Olha, em comparação com as últimas provas, eu considerei uma prova fácil. Nós tivemos aí 5 questões de especificamente tributário, né? Não de financeiro, mas especificamente tributário, das quais 4 eu considero 3 ou 4 fáceis e 2 médias, poderíamos colocar dessa forma, legal? Não estou vendo nenhuma possibilidade de recurso. Vou fazer um bate-bola rapidamente aqui com você. A 114 fala o seguinte: depósito judicial do montante integral do crédito tributário é causa suspensiva de exigibilidade. Está correto, gente. É quase a literalidade da súmula 112 do STJ e também do 151 do CTE. Então está correto o gabarito, está falando que está certo. Depois, a 115 vai falar o seguinte: as isenções tributárias onerosas e concedidas por prazo certo geram direito adquirido à sua fruição pelo beneficiário, no prazo em que for estipulado, desde que ele cumpra as condições previstas na lei. Perfeito, gente. Isenção com prazo certo e com encargo gera direito adquirido. Não está explícito no CTN exatamente dessa forma, nessa literalidade, mas é exatamente isso. O CTN fala, não pode ser revogado, entenda-se, direito adquirido. Está correto e de acordo também com o gabarito. A 116 vai falar o seguinte, caríssimos: os estados e os municípios serão imunes à instituição de contribuições sociais pela União sobre seus serviços. Está errado, o gabarito corretamente afirma que está errado, porque a imunidade recíproca atinge exclusivamente os impostos e não as contribuições. O que mais, gente? A 119, ela conta lá um texto. A 119 fiquei até contente porque no dia D, tivemos aí meia hora de bate-papo rápido e eu falei desse tema. Não sei porque esse tema realmente estava na minha cabeça e realmente foi exigido, né? Ele fala assim: a antecipação do prazo para pagamento do ICMS só poderia ter sido feita por lei e somente poderia ter entrado em vigor no exercício financeiro seguinte. A gente falou exatamente disso. Prazo não interessa para o direito tributário, ele não respeita a legalidade, não respeita também a anterioridade, razão pela qual está errada essa afirmativa da 119 e a gente viu isso um dia antes. Que mais? A penalidade pecuniária aplicada à empresa X e Y pelo pagamento do ICMS com atraso constitui uma obrigação acessória. Não, né, gente? Obrigação acessória de fazer, obrigação de pagar, inclusive de multa, é de dar, razão pela qual a obrigação acessória, quando descumprida, ela vira principal, ela se converte em principal com a obrigação de dar. Por isso está errado também a 120. Portanto, não estou vendo aí, numa primeira impressão, nenhuma possibilidade de recurso. Acho que pelo menos umas 3 questões estavam fáceis e 2 difíceis, assim, só para fazer um breve balanço, tá bom? Desejo sucesso aí para vocês, um forte abraço e até uma próxima. Olá, amigos, vocês que prestaram a prova de delegado federal, vocês encontraram aí 3 assertivas, da 37, 38 e 39. 2 delas tinham a ver com crime falimentar. Não há nenhum erro no gabarito, não há como recorrer dessas 3 assertivas. Uma delas falando sobre a pessoa que é condenada em crime falimentar, que pode sim ser sócia de uma limitada,
mas não pode ser empresário individual, nem mesmo administrador. E que todos os crimes falimentares dependem sim da decretação da falência e da concessão da recuperação. Espero que você tenha conseguido alcançar o seu sonho, tá bom? Um grande beijo e até mais. Salve, salve, pessoal! Aqui é o professor Eduardo Francisco do curso Damásio, passando as primeiras impressões sobre as questões de processo civil na prova de delegado federal. Então, concurseiros, estudantes, meus alunos, meus amigos, olha só, foram 3 as questões. Como eu disse no dia Damásio, era inevitável cair a ação de improbidade. O detalhe é que caíram as 3 questões, todas sobre ação de improbidade. O gabarito está correto quando diz que as 2 primeiras, a 34 e a 35, está certa, e também quando diz que a 36, que é a terceira questão, está errada. A primeira questão diz que basta indícios para o recebimento da inicial da ação de improbidade. Perfeito, porque a lei só permite rejeitá-la de plano quando manifestamente improcedente, inadequada ou manifestamente sem prova. Do contrário, havendo indícios, deve ser processada a ação de improbidade. A segunda trata do litisconsórcio no polo passivo, dizendo que não é sempre necessário o litisconsórcio entre o agente público e o beneficiário do ato de improbidade. No entanto, não se move a ação só contra o beneficiário do ato de improbidade. Sempre se coloca o agente público causador e todos que se beneficiaram. Perfeito. Eu só destaco que, excepcionalmente, quando o beneficiário é descoberto depois e a ação já acabou, não haveria por que não mover a ação só contra o beneficiário, mas não é comum. O comum é, embora não seja obrigatório, põe um agente causador e todos que se beneficiaram. Perfeito o gabarito. No tocante à prescrição do ressarcimento ao erário, a questão trata do bloqueio de bens e, com o reconhecimento da prescrição da sanção de improbidade, o juiz libera o bloqueio. Está errado liberar o bloqueio, por quê? Porque a sanção da improbidade prescreve, mas o ressarcimento horário não prescreve. Cuidado, a Constituição Federal é expressa e diz que não prescreve. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal, que ultimamente não tem nos orgulhado, iniciou um julgamento que não foi concluído e, portanto, ainda não temos a decisão. Iniciou um julgamento e já tem 6 votos, 6 ministros, vocês podem imaginar quem são, dizendo que prescreve sim o ressarcimento ao erário, não faz sentido deixar imprescritível. Esta decisão não foi concluída graças ao pedido de vista da ministra Carmen Lúcia e não voltou ainda para julgamento. Então, de acordo com a Constituição, de acordo com os tribunais superiores, hoje o ressarcimento ao erário é imprescritível. Agora, o Supremo Tribunal prepara aí uma surpresa negativa para o mundo jurídico, contrariando o texto da Constituição Federal e dizendo que prescreve sim. Já há 6 votos nesse sentido, mas o julgamento não foi concluído. Espero que com esses comentários você fique seguro, não vejo por que recorrer das questões de processo civil. Desejo sinceramente que você tenha feito uma boa prova e que esse nosso comentário sirva para consolidar o seu conhecimento, lembrar aquilo que você já sabia. Sucesso, conte conosco e nos acompanhe no Twitter, no Instagram, no Facebook e também nas redes sociais do Damásio. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.